Vai abrir o compartilhamento de novo. Olha, ele subiu uma telinha aqui que não precisei fazer isso. Está gravando, né? Olha, legal. Agora Tá tá. gravando. Não, né? Não precisei fazer aquilo. Então, turminha, então o que a gente conclui é o seguinte: se a molécula tiver carbono assimétrico, não é? Ela poderá, no polarímetro, definir se a luz plano polarizada gira à direita, é destrógeno, se gira à esquerda, é levógeno, tá certo? E eu posso, isso detectado no aparelho e tem um valor nas condições adequadas de dosagem, rígidas de dosagem, como sempre é feito. Tá? Se não houver desvio, não é? Pode-se pensar duas coisas. Ou trata-se de uma solução formada 50% da destrógena e 50% da levógena, não é? Que é a racêmica, ou a molécula tem o carbono quiral, porém, quando a luz atravessa essa molécula, o resultado é não desvio, ou seja, houve uma compensação interna que não resultou em desvio. Tudo bem, isso é um geral. Mas, vindo aqui para a nossa glicose. A glicose comum, não é? Tem essa estrutura aqui, tá certo? Então, a gente vai ter que decorar isso, né? Tipo, o carbono 1 é aldeído, o último é o CH2OH, beleza. Agora, o 5 está para a direita, o 4 está para a direita, só o 3 está para a esquerda, todos os outros estão para a direita. Tá, essa é quem? Chamaram de D-glicose. Por que chamaram de D-glicose? Não é? Isso foi uma nomeação dada pelos cientistas, que admitiram que, quando o último carbono quiral, que aqui no caso é o 5, né? O 5 não é o último, o 6 já não é. Ou o carbono 5, no caso da glicose, se a hidroxila estiver voltada para o lado direito, eu digo que esse açúcar é da série D, é o enantiômero D. Porém, como esse açúcar gera imagem especular, mesmo que ele tivesse um só carbono assimétrico, já geraria. Mas aqui no caso ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos assimétricos. Vai gerar também. E aí, essa imagem especular eu representei aqui. Para poder diferenciar um do outro, então, se esse aqui é um açúcar da série D, os cientistas denominaram que esse outro é um açúcar da série L. Tá certo? Então, isso é uma definição criada pelo cientista. Enantiômero da série D, e os enantiômeros são o quê? Objeto e imagem. Então, o objeto gera imagem. Se a hidroxila do carbono 5 estiver à direita, é série D. Se ela estiver à esquerda, é série L. Tem várias hidroxilas, não é? Que poderiam estar do lado direito e muda, não muda? Mas os cientistas, eles definiram o do carbono 5. Certo? Beleza. Agora, o que acontece? Isso daqui, então, foi uma denominação criada pela ciência. Tá. Agora, o açúcar da série D é o mesmo da série L? É a mesma coisa? Os dois são glicoses, mas não são a mesma coisa. Tá certo? Então, eu posso até verificar que não são a mesma coisa, porque se eu colocar no polarímetro o da série D, ele tem um valor de desvio que é destrógeno, coincidentemente. Agora, e o açúcar da série L, que é o seu enantiômero, ele tem um desvio que é levógeno. Como eles têm a mesma quantidade de carbonos, hidroxilas e tal, o valor é o mesmo, 112 graus. Porém, o desvio não é o mesmo. Entendeu?
Então, fica bem claro para nós que o desvio da luz planopolarizada é um processo da natureza, um processo físico, tá certo? E o fato de, então, essa questão de estrógeno e levógeno se refere a esse desvio. Mas o fato dele ser de estrógeno não significa que ele tem que ser da série D. Não, ele pode ser de estrógeno, mas ser da série L. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Beleza? Então, aqui nós temos, coincidentemente, série D é de estrógeno, mas poderia ser série D e ser levógeno. Ficou claro, Tuninha? Sim, Não prof. tem uma relação, não é regra, sabe? Não é regra. Beleza? Bom, então com isso, a gente falou aqui dos enantiômeros, tá certo? Beleza? Agora vamos partir para o próximo. Vamos lá. Então, a forma estrutural estável dos carbonos é cíclica. Deixa eu só falar uma coisinha anteriormente, turminha. O açúcar mais comum que a gente usa é o da série D. A série L não é comum, entendeu? A série L pode tem relação com outros componentes. Aquele açúcar que você quebra para ter energia é o da série D. Se você ingerir açúcar da série L, ele não vai ser digerido, ele não é reconhecido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O D, embora os dois tenham o nome glicose, não são iguais. Certo? Agora, a forma estrutural estável do carboidrato é cíclica. Mano, como assim? Aí vem aquela questão, por que chegaram a essa conclusão? Já está complicado ser uma cadeia aberta? Isso se chama cadeia aberta, né? Cíclica? Como assim? Então, quando prepararam uma solução, né, uma solução recém-preparada, apresentava uma rotação específica desse valor, que é o que eu mostrei anteriormente, né? Ó, 112 graus positivo. Tá. Mas, se você deixar aquela solução em repouso e for ler de novo, você vai ver que não é mais 112. Muda. Turminha, se a propriedade física muda, pode ter acontecido alguma coisa na molécula. Concorda comigo? Aconteceu alguma coisa na molécula, então não é mais aquela molécula. Se mudou a propriedade física, aquele 112 era da glicose. Né? Como que a glicose agora está dando 53? O que aconteceu? Entendeu? Então, o que aconteceu? Qual é a explicação química para isso? Não é? Ó, a glicose, ela tem aldeído e tem álcoois, não é isso? Ó, ela tem um aldeído no carbono 1 e ela tem vários álcoois, confere? Ah, não é? Sim. Existe na química orgânica uma reação entre aldeído e álcool. O que acontece, não é? Aqui no aldeído a gente tem uma polaridade, não é isso? O carbono está mais positivo, não é? E o oxigênio ele é eletronegativo, né? Confere? E aqui, se eu juntar essa molécula com uma outra, ó, aqui é um álcool. Como esse carbono está mais eficiente em elétrons, ele pode definir o quê? Um ataque nucleofílico, não pode? Então, esse oxigênio pode fazer o ataque no carbono. E se eu fizer esse ataque no carbono, essa dupla quebra. Não é? Para poder caber outra molécula ali, óbvio. Então, fica como? Esse oxigênio fica negativo, ó, ele ficou negativo, beleza? Não é? E esse carbono ficou ligado no oxigênio do álcool. Ó, o carbono ficou ligado no oxigênio do álcool, tá certo? Como esse oxigênio está deficiente em elétrons, isso é impossível acontecer, tá, né? Então, e esse oxigênio aqui está precisando, dá o próton para mim, não é? Então, esse próton sai daqui, beleza? Esse próton sai daqui
porque esse oxigênio não vai ficar positivo jamais, tá, não é? Não é? E esse próton vai para onde? Para ali. Olha, foi. Entendeu? Moral da história. Esse aldeído, ele reagiu com o álcool e formou um éter. Você já viu essa reação na química orgânica? Sim, prof. Formou um éter. Carbono, ó, Sim, o carbono é... Pandini deu. Oi? Fala, Vanessa. O Pandini deu essa reação pra gente. Beleza, tá certo? Então, cá para nós, o que poderia ter acontecido com o açúcar, né? Se o valor era 112 inicialmente e depois o valor mudou. Ué, se mudou é porque alguma coisa aconteceu. O que é provável de ter ocorrido? Esse ataque, a formação de um éter, tá certo? Então, aqui eu coloquei isso para vocês. Ó, os carbonos, ligação simples, ligações sp3, não é? Permite que uma das hidroxilas se aproxime do carbono 1. Ó, então, tudo isso aqui é sp3, não, eu fiz os girinhos aqui para mostrar. Tudo ligação simples, né? Aqui não, aqui é sp2. Mas aqui no carbono 1 tem oxigênio sp2, mas todos aqui é sp3. Então, gira, não é? Então, uma das hidroxilas poderia fazer o ataque no carbono 1. Não é? Ataque nucleofílico formando um semiacetal. Como foi mostrado no slide anterior, né? Ó, formou um éter, um semiacetal. Né? Aqui. Tá. Agora, qual foi a hidroxila que fez esse ataque? Foi a do 5. Como que os cientistas chegaram à conclusão que foi a do 5? Olha, turminha, eles fizeram metilação no açúcar. Metilar. Adicionar metila. Então, as hidroxilas foram metiladas, tá certo? A única que não foi metilada, então eles pegaram açúcar, fizeram metilação, e quando eles fizeram metilação, as hidroxilas foram metiladas. Beleza. Mas a única que não foi metilada, que eles verificaram depois, foi qual? A do carbono 5. Ah, então é ela que faz o ataque. Entenderam? Vocês já imaginaram o tempo que isso leva para se definir, não é? As coisas, os detalhes na bioquímica, na química em geral, tá certo? Não poderia ter sido a A2 que fizesse ataque, não. Não, a A2 está meio distante, né? Porque como aqui tem giro, essa hidroxila se distancia. Então, aquelas que... a hidroxila do carbono mais longe, mais longínquo, digamos assim, não é? É aqui tem a chance de fazer o ataque, porque ela fica mais próxima, que a molécula vai girando, 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 até que o 5 se aproxima dele. Entendeu? Beleza? Aqui tem que estar mais distante ali do aldeído, né? Da função, né? Você imagina, esse carbono 2, pelo giro, ela fica longe, não Real, fica próxima. O 3 também. Poderia ser o 4? Até poderia. Mas o que os cientistas observaram? A maior chance, a maior probabilidade é do 5 fazer esse ataque. Tá certo? Beleza? Então, o que a gente viu? O açúcar não é cadeia aberta. Ele sofre ciclização. Então, pus aqui. Olha que bonitinho, turminha. O que a gente vê aqui? Né? O que a gente vê aqui? Como essa estrutura cíclica contém 5 carbonos? Será? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? O carbono 5 não faz o ataque no 1? O 5 não ataca o 1? Então, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Mas quem faz o ataque, quem vai fazer a ligação para formar o éter, no 5 não tem a hidroxila aqui? Então, é esse oxigênio que vai fazer o ataque, não é isso? Ó, lembra? É o oxigênio do álcool que faz o ataque. Voltando lá, é o oxigênio do álcool que faz o ataque. Tá certo?
Então, isso vai gerar uma estrutura cíclica que tem 5 carbonos e um oxigênio. Tá? E a estrutura cíclica que tem 5 carbonos e um oxigênio lembra uma molécula da química orgânica chamada pirano, um heterocíclico. Né? Pirano tem essa estrutura aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e um oxigênio. Tá certo? Não é? Esse modo de apresentação é a projeção de Haworth, não é? É uma forma muito comum de apresentação dessas estruturas cíclicas no caso da bioquímica. Tá certo? Então, o que acontece? Aqui a gente tem a glicose, não é? A posição das hidroxilas que define a glicose. Aí o carbono 5 vai fazer o ataque no 1, não é? O 5 foi lá fazer ataque no 1. Tá certo? A hidroxila do 5 foi lá fazer ataque no 1. Como eu representei antes, não é? A hidroxila do 5 foi fazer ataque no 1. Gerou uma carga e depois acerta, não é? Mesma coisa aqui. A do 5 foi fazer o ataque no 1, gerou carga, aí esse próton vai lá para cima e acertei. Só que essa estrutura cíclica vai lembrar o pirano. Pirano tem essa cara aqui, tá certo? Então, quem é o carbono 1? Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse daqui é o 5, que foi fazer o ataque, e esse que está fora é o 6. A hidroxila do 5 não foi fazer o ataque no 1, e quando fez o ataque no 1, apareceu aqui uma hidroxila no 1. Detalhe, essa nova hidroxila do 1 chama-se glicosídica, não é alcoólica. Não é álcool, porque se eu quebrar o anel e voltar para a estrutura cíclica, se eu fizer a quebra aqui, esse carbono 1 volta a ser aldeído, entendeu? Então, nessa volta, essa hidroxila que gerou, quando o aldeído foi acertado, ela não é álcool. Por isso que deram o nome de hidroxila glicosídica. Tá certo? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê... Ai, minha professora, ficou complicado, agora ficou assim. O que a gente vê? Esse anel aqui, eu posso fazer a seguinte ideia. Se eu pegar esse anel, aqui ele está no plano do aparelho, não está? No plano da tela. Se eu pegar ele e colocar perpendicular à tela, eu não vou ver esse anel assim? Diz para mim, sim ou não? Eu tiro o anel da tela e ponho perpendicular à tela. Ele aqui está no plano da tela, na tela do computador. Se eu puxar ele, girar e voltar para a tela, eu estou colocando ele perpendicular à tela. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Fala. Porque, tipo assim, meu anel é o anel. Minha mão é o anel, tá vendo? Minha mão. Estão vendo minha mãozinha aqui? Ela está no anel, não tá? Eu posso considerar o anel assim, 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 assim. Não posso? O anel não fica girando? Pode. Mas eu não quero, eu quero ele assim, ligado na tela assim. Porque eu quero o quê? Ver o plano de cima e ver o plano de baixo. Entenderam? Porque Sim. se eu considerar o anel assim, esse anel está separando o lado da minha frente com o lado de trás. Não dá para explicar. Mas se eu considerar o anel assim, eu estou separando o plano superior do plano inferior. Entenderam? Sim, prof. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem hidroxila que fica para baixo e hidroxila que fica para cima. Confere? Beleza? Vocês vão ter aula agora de alguém? Não, prof. A da senhora é a última. Eu só vou falar mais um pouquinho e já vou parar, tá?
Tá bom. Ó, então, Eu acho que tem aula do Edson, não tem, Vanessa? Hoje não. Hoje é só dela até 11h30. Ah, tá. Desculpa aí. então já foi nosso horário, né? Eu vou só falar mais um pouquinho e deixa para semana que vem. A gente não tem aula, né? Porque nós vamos pular o carnaval em casa, não é? Tudo bem. Na outra semana a gente revê isso. Só para concluir aqui, o que acontece? Como eu considerei o anel separando o plano superior do inferior, vai ter hidroxila que vai ficar para baixo e vai ter hidroxila que vai ficar para cima. Confere? Então, aquelas que estão para a direita é para baixo. O que é para baixo? A nossa referência é o carbono 6, não é? Então, ela está no plano oposto ao 6. Todas que tiverem à direita estarão no plano oposto ao 6, ou seja, o carbono 2 e o 4. Ó, o 2 está aqui e o 4. Os dois estão no plano oposto ao 6. E as que estiverem do lado esquerdo ficam no mesmo plano do 6, que é o carbono 3. Ó, só o 3 está no mesmo plano do 6. Eu considero o 6 num plano. Por exemplo, o 6 está para cima, tá certo? Ou as hidroxilas estão no plano oposto, ou elas estão no mesmo plano que o 6. Entendeu? Então, tudo bem? Deu pra... Tudo sim, prof. Agora, quando a gente fecha o anel, esse carbono, que era sp2, passou para sp3, confere? 4 ligantes. Então, ele gira, né? O sp3 é livre para girar. Com isso, nós vamos, o carbono 1, que estava sp2, passou para sp3, girou. Então, não cria uma estrutura só. Cria uma estrutura onde a hidroxila glicosídica, que eu chamei aqui, está no plano oposto ao 6, ou ela está no mesmo plano que o 6. Ou seja, é a festa do caqui, né, turminha? Mais um título, anômeros. Já vimos epímeros, enantiômeros e agora anômeros. Então, os anômeros são o quê? Essas estruturas cíclicas. Se a hidroxila glicosídica estiver em plano oposto ao 6, eu digo que é o anômero alfa. Se a glicosídica estiver no mesmo plano que o 6, eu digo que é o anômero beta. Tá bom? Então, turminha, eu não quero me estender mais, porque eu quero... vocês dão uma olhadinha nesse material no carnaval? Não é? Claro. Certo, prof. Certo? E aí, vamos fazer o seguinte. No nosso próximo encontro, eu faço um review do que eu falei, tá? E aí, a gente dá destaque maior para essa parte, porque eu sabia que não ia dar tempo mesmo, né? E aí, a gente faz a classificação e aprende como que se faz a... Não, a próxima aula ainda nem vou dar isso. A próxima aula, o foco é isso daqui. Vamos fazer exercício em classe, para ficar bem claro como se faz a ciclização. Tá bom? Prof, muito obrigada Tá pela bom, aula. prof. Prazer, viu? Obrigada eu, entendeu? Obrigada, prof, pela aula. Obrigada a vocês, fico muito feliz por Hein? estarem aqui, tá? E Também. até a próxima, nesse Até a bate-papo. próxima, Até, prof. prof. Tenha um bom dia. Obrigada. Pula o carnaval com moderação, hein? Pode deixar. Vou pular o carnaval dormindo. Dormindo é o que a gente mais faz agora, né? Dorme que só. É, né? Com certeza. Então, Obrigada. tá bom, queridas. Queridas e queridos, até a próxima. Até a próxima, prof. Abraço. Igualmente. Beijos, pessoal. Abraço. Beijo, até. Até.